Quais são os easter eggs escondidos na quarta temporada de Black Mirror? Quais são as explicações para o episódio 4 e 5? Aquele personagem no final do primeiro episódio morreu ou não? As respostas de tudo isso agora no novo vídeo do Segunda Tela. A Netflix nos deu um presentão de final de ano. A quarta temporada de Black Mirror chegou e chegou dispostos a explodir nossas cabeças como sempre. Particularmente eu achei a temporada mais fraca da série, só que ainda assim tiveram histórias interessantes que valem a pena ser comentadas. Nesse vídeo eu vou falar sobre cada uma delas, mas já fique avisado sobre o perigo de spoilers, então é melhor vocês assistirem a temporada primeiro e depois verem aqui, beleza? O primeiríssimo episódio, também o mais longo da temporada, é um que mistura tecnologia avançada com uma aventura espacial bem no estilo Star Trek. E quando eu digo que ele tem o estilo de Star Trek, não é à toa. Claramente, a produção e o elenco se basearam muito nessa série, principalmente na original, na hora de criar esse episódio de Black Mirror. O Jesse Plemons, que interpreta o personagem principal, Robert Daly, tentou ao máximo imitar os trejeitos do Capitão Kirk. Ele até passou semanas com um fonoaudiólogo para tentar deixar a entonação da voz dele igual a do Capitão. Só que Star Trek não foi a primeira história que os roteiristas se basearam na hora de criar esse episódio. Eles queriam contar a história de uma pessoa que receberia mais poder do que poderia ter, o que a transformaria numa tirana maquiavélica. E essa ideia veio do episódio It's a Good Life, da série Além da Imaginação, ou The Twilight Zone, lá nos Estados Unidos. Nesse episódio, um garotinho com poderes psíquicos e emocionalmente instável aterroriza a família dele e acaba fazendo todo mundo de refém exatamente por ter esses dons. As gravações desse primeiro episódio foram bem intensas, porque a produção só teve 5 semanas pra gravar. E sim, isso é pouco. As primeiras cenas gravadas foram aquelas na nave, na realidade virtual, sabe? E nessas primeiras cenas lá na nave tinha toda uma produção extra. Pra dar um exemplo, os cabeleireiros e o time de maquiagem gastavam cerca de 2 horas pra deixar o cabelo da atriz Christian Milioti daquele jeito e cerca de 3 horas pra pintar o corpo da atriz Milanka Brooks de azul. E isso todo dia. Agora, saindo um pouco dos bastidores e indo para as curiosidades. Já que nós estávamos falando da Milanka, no comecinho do episódio, nós vemos a personagem dela, a Helena, brincando no aplicativo de relacionamento, que nos lembra bastante o quarto episódio da temporada. A geladeira dele tem alguns leites da marca Raymond. Raymond também é o nome da parceira do Stripe no episódio Man Against Fire. No episódio em questão, ela também revela que a família dela é dona de uma fazenda. Os tripulantes da nave Callister pousam em 2 planetas, Skylane 4 e Haynock. Skylane e Haynock são sobrenomes dos assassinos do episódio White Bear. O episódio conta com 2 participações especiais bem discretas. A primeira é da atriz Kirsten Dunst, noiva do Jesse Plemons na vida real, que aparece como uma das funcionárias da empresa Callister. A segunda é do ator Aaron Paul, o Jesse de Breaking Bad, que faz a voz do jogador estressadinho na cena final. A ideia inicial era que o jogador fosse uma criança bem nerdzona, mas o diretor não estava curtindo muito a ideia porque parecia que eles estavam querendo tirar com a cara dos gamers. Então veio a ideia de colocar assim um jogador bem temperamental, e a primeira referência de personalidade que ele usou foi o Jesse de Breaking Bad. Aí a diretora do elenco foi e falou: "Uai, então por que não ele?" Nisso eles entraram em contato com o Aaron, que topou na hora fazer uma participação na série. Muita gente ficou em dúvida com o que aconteceu com os personagens virtuais e com o dele no final do episódio. Os personagens conseguiram passar para uma versão online do jogo. Apesar de ainda estarem presos dentro dele, agora eles têm todo um universo para explorar como eles bem entenderem. Quanto ao Daly, o cara ficou preso dentro do jogo que ele mesmo criou, só que numa versão offline, ou seja, não tem como ele pedir ajuda para outros jogadores ou algo assim. E se isso não tiver bugado o cérebro dele suficientemente, no começo do episódio nós descobrimos que a empresa estava entrando num recesso de 10 dias por conta do final do ano. E como o Daly já não tem lá muitos amigos, provavelmente ninguém daria falta dele. Então ele passaria os 10 dias naquele estado que nós vimos. Ou seja, se ele não morresse de um jeito, ele morreria do outro. A essa altura do campeonato, você já sabe se está curtindo o vídeo ou não. Se você estiver curtindo, já vai aqui embaixo e clique em gostei, porque isso ajuda pra caramba. E se você gosta de vídeos assim, que falam sobre curiosidades e bastidores e tudo mais, o Segunda Tela é cheio deles. Então aproveite e se inscreva no canal, até porque provavelmente não é a última vez que eu vou falar sobre Black Mirror. Arcane é um dos episódios da série que mais tem o pé no chão em relação à nossa realidade. E a ideia da história dele veio do fato de já existirem dispositivos GPS capazes de rastrear animais e crianças. Aí os roteiristas começaram a pensar como seria uma versão exagerada desse dispositivo
E daí surgiu o sistema Archangel. A primeira curiosidade que vale a pena ser ressaltada sobre o episódio é que ele foi dirigido pela Jodie Foster, ganhadora do Oscar de melhor atriz pelo filme O Silêncio dos Inocentes e pelo filme Os Acusados. Se vocês separarem bem, a interface do sistema Archangel nos lembra muito o sistema mostrado no episódio The Entire Story of You, lá da primeira temporada. Quando a Sarah tá lá no laboratório e vê aquele conteúdo violento sendo filtrado pela primeira vez, o conteúdo que está sendo mostrado é uma cena do episódio Man Against Fire. Em outras palavras, era uma personagem de Black Mirror assistindo Black Mirror. Cara, isso é tão Black Mirror. A versão adolescente da Sarah tem um pôster do rapper Tusk no quarto. Esse rapper é um daqueles que foi atacado pela hashtag no episódio Hated in the Nation. Por último, na cena em que o Trick tá mostrando coisas do tablet dele pra Sarah, ele fala sobre a cena de um homem precisando serrar o próprio pé. Isso provavelmente é uma referência àquela cena clássica do filme Jogos Mortais. Crocodilo é aquele episódio de Black Mirror protagonizado pela Katy Perry. Nele nós conhecemos um mundo em que as memórias não são algo mais privado e que podem ser tiradas da nossa cabeça. O que eu achei mais legal nesse episódio é que nele as memórias não são tão claras como a do episódio The Entire Story of You. Segundo o produtor Joel Collins, o design daquela máquina que a gente vê é uma junção de um console antigo de um videogame com um antigo visualizador de slides. Como eu falei, as memórias aqui não são tão certas, elas são fragmentadas, confusas e assim, bem subjetivas. Então não faria sentido mostrar elas numa tela que mostrasse tudo claramente, tipo o monitor de um tablet. Por isso que os produtores tiveram a ideia de colocar as memórias dentro de um aparelho antigo, com uma tela toda curvada, onde as imagens se formariam meio embaçadas no fundo. Sobre os easter eggs do episódio, aquela lista de filmes pornográficos do hotel inclui um filme em que a Abby, do episódio 15 Million Merits, participa. Por falar nisso, diversas vezes no episódio nós escutamos a música Anyone Who Knows What Love Is. Essa é a mesma música que a Abby canta no reality show Hotspot. E essa música também aparece num karaokê no episódio White Christmas e é cantada pela Raimi no episódio Man Against Fire. Ainda falando sobre o reality show Hotspot, nesse episódio nós descobrimos que um de seus jurados foi pego com um garoto de programa no episódio em que a Mia estava hospedada. Por último, aquele carro sem motorista que atropela um pedestre é da empresa Fences. E no primeiro episódio da temporada, aquele entregador de pizza que vai no apartamento do Daily trabalha para essa mesma empresa. Chegamos no episódio que deve ser o mais romântico e feliz de Black Mirror. Tá que não tem muitos pra competir, talvez só o San Junipero lá da terceira temporada, e olha lá. A intenção dos roteiristas aqui era mostrar uma história que brincasse com esses aplicativos de relacionamento que tem hoje em dia e também gerasse uma reflexão sobre o sentimento de solidão que eles ironicamente costumam deixar. Ao contrário dos outros episódios, ele não tem muitas curiosidades e easter eggs, mas eu acho interessante ressaltar que o título do episódio, Hang the DJ, vem de uma música da banda The Smiths chamada Panic. Música essa que toca naquela cena final. Pra quem não entendeu muito bem o que aconteceu, durante todo o episódio nós acompanhamos uma simulação daquele dispositivo para saber se o casal daria certo ou não, como se ele estivesse calculando uma probabilidade. Das 1000 simulações que o dispositivo gerou ali no algoritmo dele, em 998 o Frank e a Amy se rebelaram contra o sistema, o que significava que eles eram compatíveis e o match perfeito um para o outro. Por isso eles têm 99,8% de chance de darem certo. E naquela cena final nós vemos eles se encontrando na vida real pela primeira vez. Metalhead pra mim foi o episódio mais fraco da temporada. Eu acho que eles partiram de uma ideia muito legal e bem desenvolvida, só que a execução não ficou tão legal. E eu acho que muito disso veio da falta de contexto do que estava acontecendo, o que também explica porque muita gente terminou o episódio sem entender nada. O episódio nos mostra um mundo pós-apocalíptico, onde máquinas de guerra tomaram o controle de tudo e tentam dizimar os homens e provavelmente todos os seres vivos. Sem saída, a humanidade é obrigada a se refugiar em abrigos. A história começa com 3 pessoas que vivem em um esconderijo desses, invadindo um depósito para conseguir mantimentos para todo o grupo, mas eles acabam encontrando uma dessas máquinas e sendo perseguidos por ela até a morte. Na última cena, nós descobrimos que o que eles estavam buscando não era água, comida ou alguma coisa assim,
e sim ursinhos de pelúcia para as crianças que vivem no abrigo. Todo o episódio é filmado em preto e branco, uma sacada muito legal que mostra o quanto o mundo que aquelas pessoas vivem já não tem cor, já não tem vida e já não tem sentimento. Vários filmes já usaram metáforas parecidas, tipo aquele Pleasantville, a vida em preto e branco. Mais que manter todo mundo vivo, suprindo uma necessidade fisiológica, tipo água, aquele grupo estava tentando manter viva a humanidade das crianças que viviam no abrigo. E é por isso que aqueles ursinhos no final é uma coisa tão impactante. Como eu disse, toda a ideia por trás do episódio foi muito legal. Eu só acho que eles não souberam colocar isso em prática muito bem. Mas enfim, bora pros easter eggs. Na primeira versão do roteiro, as máquinas seriam controladas por um ser humano. E não estava decidido que aqueles brinquedos da cena final seriam ursinhos, só estava escrito que seriam brinquedos. Mas aí seria meio ridículo se eles abrissem aquela caixa e tivesse, sei lá, um monte daqueles spinners, sabe? Então eles foram e colocaram ursinhos. Os ursinhos, por sua vez, são um easter egg, mas um easter egg acidental. Eles eram amarelos, mas como o episódio foi filmado em preto e branco, eles ficaram branco, o que acabou lembrando muita gente do episódio White Bear. Uma das manias da Bella é chupar balas de menta. Inclusive, essas balas salvam a vida dela em determinado momento. Quem tinha mania de chupar essas mesmas balas enquanto dirigia era aquela investigadora do episódio anterior. Se você acha que aquelas máquinas são algo impossível na nossa realidade, a empresa de engenharia robótica Boston Dynamics desenvolve robôs parecidíssimos com aqueles que nós vimos. Inclusive, eles foram a inspiração para a criação da história desse episódio. A única diferença é que eles não matam ninguém. Ainda. Uma das maiores referências que o episódio faz é ao filme O Iluminado. Além das semelhanças entre vários takes, a trilha e os efeitos sonoros dos dois são muito parecidos. No episódio é possível ver um cartão postal de San Junipero, e um dos carros que nós vemos no episódio tem a marca TCKR, que é a empresa que desenvolveu o mundo virtual de San Junipero. Chegamos ao último e, na minha opinião, o melhor episódio dessa temporada de Black Mirror. E ele não é só incrível por conta da história, mas por conta dos easter eggs. Ele tem easter eggs de todos os episódios da série até então. Tem muita coisa, muita mesmo, e provavelmente eu deixei alguma coisa ou outra passar. Mas aqui estão as coisas que eu notei. A touca sensorial da primeira história apresentada no episódio é feita com dezenas daqueles disquinhos colocados na têmpora em episódios como San Junipero. A música no começo do episódio se chama There's Always Something There to Remind Me, o que significa tem sempre alguma coisa para me lembrar. Uma referência à mãe da Nish, que sempre está na cabeça dela lembrando o que o Raines fez. O Raines, por sua vez, diz trabalhar em uma ala do hospital chamada Saint Juniper, que em espanhol significa San Junipero. Ele também trabalha para a empresa TCKR, que, como eu citei agora há pouco, foi a empresa que criou o mundo virtual de San Junipero. Em certo momento, a Nish fala sobre consciência de pessoas idosas sendo colocada num sistema de nuvem. Nesse mesmo diálogo, o Raines fala sobre uma consciência replicada chamada cookies, que são aqueles clones virtuais que nós vemos em White Christmas. Os dois ratos de laboratório se chamam Kenny e Hector, o nome dos personagens chantageados no episódio Shut Up and Dance. Em certo momento, o Jack é visto lendo uma revista em quadrinho com a história do episódio 15 Million Merits. Além disso, na hora que ele vai comer anchovas para provocar a Carrie, dentro da geladeira dele nós podemos ver leites da marca Raymond, igual lá do primeiro episódio. O posto de recarga em que a Nish estaciona se chama BRB, o que é uma abreviação muito usada nos Estados Unidos para a expressão Be Right Back, que também é o nome do primeiro episódio da segunda temporada da série. O Raines e a Nish atravessam um corredor que lembra muito a mansão aterrorizante do episódio Playtest. Aquele museu tem vários artefatos que fazem referências a episódios antigos de Black Mirror. Tem uma foto da Victoria Skylane, a assassina de White Bear, e também um manequim vestindo o figurino de um dos caçadores que a persegue durante o episódio. Tem uma das abelhas assassinas de Hated in the Nation, tem um tablet quebrado de Archangel, a banheira em que a Mia matou aquele homem no episódio 3, tem um manequim pendurado que imita o artista suicida que chantageou o primeiro-ministro, e também tem um leitor de DNA do Robert Daly com o pirulito que ele pegou da criancinha lá, do Tommy. Acreditem ou não, eu não citei todos os easter eggs escondidos nesse episódio. Ainda tem muita coisa, mas eu vou deixar essa missão pra vocês. E eu tenho uma dica de como vocês podem fazer pra tentar encontrar isso. Primeiro, abram o episódio, relaxem, fiquem de boa, façam um café e tomem esse café em uma das canecas de Black Mirror da lojinha Arte Gabi Fernandes.
Tem caneca de San Junipero, do Aldo, de White Bear e todas são muito bonitas. E quem é inscrito na segunda tela ganha 15% de desconto. É só entrar lá e na hora da compra usar o cupom segunda tela. E esses foram os principais easter eggs e curiosidades da quarta temporada de Black Mirror. Deixe aqui nos comentários se vocês notaram alguma coisa que eu não falei no vídeo e o que vocês acharam da temporada também. Se vocês também acharam ela fraca ou não, por quê, qual o seu episódio favorito. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e tchau!